Olá, pessoal. Acho que se tem uma coisa que todos nós concordamos, a maioria, né? Posso dizer todos, é muita coisa. É que o Olavo de Carvalho é uma mente brilhante, né? É um homem de grande estatura intelectual. É um belo exemplo de como a gente tem que se dedicar aos estudos, né? Aos aprofundamentos dos conhecimentos que levam à defesa de algumas verdades que para a gente são muito importantes, né? Especialmente as verdades que combatem falsos governos, falsas ideias de poder. Ele, para mim, é um símbolo de um combate muito forte contra diversas heresias em termos de política. E eu tenho aí por heresia os enganos, né? Em que muitos se envolvem a título de defender uma igualdade utópica como o comunismo, né? Ou uma estratégia de poder colonizante que vai a todos abraçar e proteger, como o globalismo. Então, ele é um homem de muita cultura, extremo conhecimento, e eu tenho certeza que ele contribuiu e muito para que nós hoje tivéssemos uma outra visão de poder, né, uma outra visão das realidades do nosso país, apesar dele não morar aqui. Então, eu vejo com muita admiração na questão intelectual. Por outro lado, né, eu vejo o quanto sofre uma alma que, a título de defender algumas verdades cristãs, não as defende tão abertamente como deveria, falando, catequizando, evangelizando, sendo um evangelho para os outros, né? Isso se traduz na forma do combate. Então, o combate tem várias formas de ser feito, mas a gente vê que os xingamentos, os palavrões, as afrontas diretas, não ver o outro como o outro filho de Deus, né? Ainda que ele seja contrário, ainda que ele seja despótico, ainda que ele seja mau. Eu me lembro de Cristo na cruz. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então a gente paga um alto preço quando, a título de querer pregar a verdade, falar da verdade, fazer conhecer a verdade, não nos configuramos a verdade, e a verdade é Cristo. E como eu disse no vídeo de ontem, né? Ontem não, acho que foi anteontem, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo nos ensinou e disse que só assim as nossas almas teriam descanso. Eu estou fazendo esse vídeo porque hoje de manhã eu me deparei com um vídeo dele muito triste mesmo, em que ele faz uma reclamação aberta ao presidente Bolsonaro. Ele considera, e aí cada um tem uma visão sobre isso, mas Olavo, considera que os posicionamentos dele, a influência dele sobre os seguidores digitais dele, né, os seguidores e alunos do curso dele, influenciaram diretamente na campanha eleitoral, elegeram Bolsonaro e o Bolsonaro sequer o escuta, né, com relação aos militares que não defendem, que todo aquele discurso do Olavo que vocês quiserem, até posso deixar o link aqui no vídeo, mas eu trago esse assunto para o canal porque o nosso exemplo é outro. E quando a gente observa o mundo ao nosso redor e como as pessoas agem com relação ao que Cristo ensinou, a gente vê que quem consegue se configurar a Cristo, quem luta diariamente para se configurar Ele, tem um resultado. E quem tira de si, do seu próprio baú, riquezas cristãos, não cristãos, do mundo, não interessa, mas tira de si, conta consigo próprio, tem um outro destino. Quando ele disse que ele não tem advogados, que ele não tem defensores, que as pessoas só usaram o conteúdo dele e hoje nem se preocupam com ele, e cita outras pessoas que prometeram que iam ajudar e não ajudam, e cita que tem poucos amigos, que as pessoas são covardes, que não defendem quando deveriam defender aquele que defendeu um país, que é ele. Disse que ele sofre perseguição, né, mais do que, e fake news, mais do que qualquer outra pessoa. Nos vem à cabeça o exemplo de Cristo mais uma vez, né? Ele foi perseguido,
Fake news não tinha naquela época, mas não faltou, né? Se a gente lê os evangelhos, não foi por falta de fake news que Jesus deixou de sofrer. A condenação dele mesmo foi fake news. Então, quer dizer, se você se espelhar em Cristo para fazer o que você faz e sofrer por conta disso, você diz, não sou digno de sofrer como Cristo. Pai, perdoa os meus inimigos. E aí, a gente vê que uma pessoa que se coloca a serviço do próximo com seu intelecto, com humildade, sem orgulho, com mansidão, ela tem seguidores muito diferentes dos seguidores que ele diz que tem. Não sou eu que estou julgando os seguidores, é ele que está julgando os seguidores dele. Por quê? Porque o cristão é aquele que semeia o amor em tudo que fala. É aquele que combate não ao modo humano, combate ao modo espiritual. São Paulo, que era um grande soldado, combatente ao modo humano, com as armas, com a agressividade, no falar, nas condenações, até perseguiu os cristãos. Se tornou quem? Saulo se tornou quem? Paulo, aquele que diz que o combate não é ao modo humano, que o combate é espiritual, que as forças que nos revestem são espirituais, vêm de Deus, né? Que a obediência, a humildade, a mansidão vencem qualquer discurso, que você pode exortar e deve exortar o seu irmão, que está errado, que está no caminho errado, mas nunca esquecendo que ele é seu irmão. Nunca esquecendo que você muitas vezes vai precisar ser o exortado. Então a gente só consegue ter essas ideias quando a gente leva a sério o nosso desejo de configuração ao nosso Senhor. Não é fácil, gente, não é fácil, é uma luta diária. É um controle que a gente tem que ter das próprias ações que vão nos moldando. E eu de manhã eu estava conversando sobre isso com minha mãe e me veio essa noção, né? Essa lembrança, né? Com que nós devemos ser como o barro nas mãos do olheiro. Deus é o olheiro, né? E nós somos o barro a ser moldado pelas mãos divinas. Já pensou nós, imperfeitos, inconstantes? Bom, agora eu quero me moldar quadrado. Não, agora eu quero ser redondo. Não, agora eu sou triângulo. Não, agora eu sou um cone. Assim que nós seríamos se fôssemos nos moldar. Mas quando deixamos que nos moldemos por Deus, na pessoa do Filho dele, que é imutável, perene, perfeito, puro amor, pronto, a gente não está moldado, mas a gente está se deixando moldar. Esse se deixar moldar é o caminho da nossa vida, é o que resume toda a nossa vida. Então, ele para mim, o Olavo de Carvalho, ele é um belíssimo exemplo e um motivo, que deve ser um motivo muito forte das nossas orações, eu acho, ainda mais no dia de hoje que ele publicou esse vídeo, eu realmente fiquei triste de ver, né, que é um homem que luta pelo bem, né, luta pelo bem, mas não consegue se configurar, luta pela verdade, mas não se configura a verdade, né, mas a gente vê que que tipo de pessoas que ele acabou atraindo, que tipo de resultados ele acabou atraindo, né, Cristo atraiu a morte, é verdade, Cristo não atraiu louros e nem admirações humanas. A gente sabe que o Catecismo da Igreja Católica diz que a Igreja não terá um triunfo histórico, um triunfo na Terra. Vai parecer que ela perdeu, porque pareceu que Cristo perdeu, mas Cristo ressuscitou. Nós vamos ressuscitar. Então a batalha final é triste, sim. Cristo virá glorioso, né? E aí sim toda a verdade se revelará, né? Então, porque ele, como a gente disse no outro vídeo também, a verdade se revela, né? A verdade quer se mostrar. O amor de Deus quer se mostrar. Ora, nós quando evangelizamos ou quando defendemos um ponto de vista, sempre primeiro, Cristo. Cristo na frente, né? A exemplo de Maria. Sigamos Cristo a exemplo de Maria. Através de Maria, na humildade de Maria, na obediência de Maria, nos não questionamentos de Maria, no silêncio de Maria. Esse silenciar não é o silenciar de não vou fazer um vídeo e botar no YouTube, por exemplo. É um silenciar da Carla, é um silenciar de você, é um silenciar do Olavo. E é um falar através de Cristo. Então, eu estou falando isso porque a gente vê os frutos que se colhe. É um exemplo vivo para nós cristãos, como eu disse, é fonte de oração, sim, que a gente deve orar por ele, mas ao mesmo tempo é um exemplo que nós temos que ver
de como uma pessoa que às vezes defende pontos que os cristãos defendem, eu nem posso dizer se é cristão ou não, porque eu não conheço a vida pessoal, a aderência, né? A aderência, desculpa, a adesão à fé católica, na integridade, né? Em tudo, né? Que às vezes a gente diz, fala, acha bonito, mas não, aquilo não está arraigado dentro da gente, né? A gente ainda não consegue abrir mão de muitas coisas na nossa vida para seguir Cristo. E o cristão, o católico, ele precisa fazer isso, né? Ele não precisa só frequentar os sacramentos. Ele precisa ser ele o sacramento, né? Ele precisa ser ele o sinal de Cristo para o mundo. Então, quando ele reclama lá que os seguidores dele não ajudam, não contratam advogados, não se reúnem advogados para defendê-lo, né? Que ele queria ter advogados até pelo mundo inteiro, porque ele é perseguido no mundo inteiro para defendê-lo. Eu fico pensando se ele tivesse falado tudo o que ele falou de outra forma, né? Se ele tivesse sido manso e humilde de coração. Cristo foi morto, é verdade, mas depois quantos seguidores ele teve? Né? Hoje, quantos cristãos tem no mundo? A título de sofrer o martírio por ele. Então, a mansidão, ela atrai, né? O despojar-se de si atrai, porque no fundo todos vemos quem se desposa de si como um exemplo. Porque foi o que Cristo fez. Cristo não se despojou de si, da sua propriedade divina, não veio como um homem. Então, despojar-se de si é algo que atrai o homem. Muitas vezes eles não conseguem, vão para o extremo oposto, se enchem de si, né? E acham ainda que Deus pode ocupar o mesmo espaço que eles já preencheram totalmente com a própria vontade. Ora, não tem espaço para Deus um coração que não se esvazie de si. Quanto mais a gente se esvazia, esse vaso se torna mais vazio do próprio ego, mais vem a graça de Deus. Então, eu acredito que o nosso estado de santidade, ela é proporcional à quantidade de nós mesmos que tem dentro da gente. E é um processo, não é uma coisa que, agora eu quero me esvaziar, eu não tenho mais meu ego em momento nenhum. Não é isso. É um vivenciar. Sem oração não tem nem como a gente começar essa conversa, né? Se a gente disser que a gente não tem uma vida de oração, não tem como a gente iniciar uma conversa, porque a oração é a base. É a base. Sem o chão, sem estrutura, não tem a construção. Então, sem oração, não tem nada disso que a gente está falando aqui. Então, a primeira coisa de tudo é orar. Mas a oração é que nos leva a isso. Essa conexão com Deus, essa intimidade com Deus, essa ausência de pecado também, tá? A ausência do pecado mortal, especialmente os veniais, são tantos que a gente nem conta nos dedos, né? Mas a ausência dos pecados mortais, o cumprimento dos mandamentos, o ensinamento de Cristo, esse despojar-se das coisas, isso é que vai nos elevando e vai nos fazendo querer cada vez mais Ele, querer cada vez menos a gente. Porque quando a gente se coloca diante de Cristo, o que se mostra? Como diz Santa Faustina, tem uma parte do livro dela que eu gosto muito, que diz assim, é como a poeira. Por exemplo, hoje aqui em casa tá escuro, né? Tá nublado lá fora. Mas se o sol bater aqui e eu fizer um movimento aqui com essa manta que tá aqui em mim, vai voar a poeira e, pelo de gato. Que uma casa, por mais que se limpe, que tem gato, passa aspirador, tu vê pelo de gato, eu vejo pelo de gato em tudo, né? Então, aí que tá. Cristo é como o sol. Cristo não é a escuridão. Cristo é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quando ele ilumina a nossa alma, o que aparece na nossa alma? Poeira. A poeira são esses nossos pequenos pedaços do homem velho, que por mais que a gente limpe, estão sempre lá. Você já passou pano no móvel? Você passa pano no móvel, pode filmar. 2 minutos depois a poeira. A poeira só fez assim: você passa o pano, a poeira volta e a poeira brinca com a gente quando a gente limpa a casa, né? Passa o pano, a poeira vai por cima e pousa de novo. Nós somos assim. Então, estar em constante oração é ver a própria poeira todo o tempo. Rezou a poeira, rezou a poeira. E aí você consegue ver que você não é parâmetro, que você não é nada, que você é uma pessoa que, se não tiver Cristo para te orientar, você só vai se tornando a pior pessoa possível. E acha de verdade que você é bom. Você acha que você é bom, pode ter certeza. Tem muita gente com excelente intenção, mas está muito longe de ser bom. Por quê? A título de plantar o bem, planta o mal junto com o bem. Então, a gente vê que os frutos, né? Não estou dizendo todos, porque eu não conheço todos, mas os que estão em evidência, que seguem o Olavo de Carvalho, os discípulos do Olavo de Carvalho, né?
Disse Jesus: a nenhum chamais de mestre, né? Mestre, Senhor, só Deus, né? Só Ele, o próprio Cristo. Mas enfim, vamos dizer que seja um termo que se usa, né? Para um professor, um mestre, um aluno. Então, os discípulos dele são pessoas que, em geral, são agressivas demais para falar das coisas de Deus. São acusadores. A título de promover a verdade, são divisores. Ora, mas aí então como é que eu combato se eu não divido? Combata, com sua vida. Seja testemunho. 2, pregue a verdade. 3, aponte as mentiras sem citar nomes. Aponte as heresias, porque ninguém é bobo. Todo mundo vai perceber onde está o erro. As críticas mais agressivas, entre aspas, o agressivo, a ira santa, vamos deixar na mão dos sacerdotes. Se eu tiver que falar de um sacerdote, eu vou falar do que está acontecendo, mas não preciso citar o nome dele. Porque eu não sou sacerdote para exortar um sacerdote. Sacerdote é um outro Cristo. Como é que eu sempre achei estranho uma pessoa como eu, né? Eu, quando olho o sacerdote, eu olho com um respeito, com uma reverência, porque eu estou olhando um outro Cristo, não importa quem ele é. Se ele está torto, se ele não está torto. Ali tem um poder dado, conferido pela igreja, naquele homem, que só as mãos dele podem fazer a transubstanciação. Isso é o maior evento da terra. Então, todo sacerdote tem que ser olhado com reverência. E só pode criticar frontalmente, que eu digo, a própria autoridade da igreja. O Papa, os cardeais, os bispos e outros padres podem chamar a atenção. Nós, na minha opinião, não nos cabe. Nos cabe o campo do mundo. Nos cabe o campo das coisas que acontecem, nos cabem as heresias, as apostasias, chamar atenção sobre determinada ação na igreja, em determinado lugar que não está conforme a liturgia. Tudo isso nos cabe. Somos leigos, somos igreja, somos participantes da igreja, mas não pode sair acusando. Então, eu vejo muitos discípulos dele com excelentes fermentos, mas sendo usado no pão errado. O resto dos ingredientes estão errados. O fermento tá bom, mas o resto dos ingredientes tá na quantidade errada. Ele mesmo, o Olavo, seria um excelente evangelizador se já tivesse incorporado essa figura de Cristo nele. Ele teria outro tipo de seguidor, os mais humildes, os mais mansos, o ajudariam ao custo da própria vida. Eu tenho certeza disso. E agora ele se diz o quê? Solitário, abandonado nas próprias... nos próprios problemas, né? Dizendo que o que está acontecendo hoje no Brasil, a falta de apoio ao presidente, e ele mesmo combatendo frontalmente o presidente, então bobear ele também está tirando o apoio, né? Porque ele não está sendo ouvido. Eu para concluir, eu queria dizer o seguinte, meus irmãos, a gente tem duas opções a seguir. A gente pode escolher fazer o bem, plantando junto do bem o mal, plantando junto de Cristo a Carla, né? As minhas más paixões, as minhas más inclinações, o meu mau jeito de ser, as minhas irritações, as minhas contrariedades, ou eu posso plantar o bem só à luz de Cristo? Eu pergunto para vocês, o que eu vou colher dos dois? Aqui eu colho o que eu plantei só à luz de Cristo. Manso, humilde de coração, amando o próximo, rezando pelos inimigos, amando os que nos perseguem, a não reação às acusações injustas. Aqui eu colho o amor ao próximo. Aqui eu colho o chamado, vem e segue-me. Aqui eu colho também a exortação de Cristo para nós, Senhor. Por que vocês me dizem Senhor, Senhor e não fazem o que eu faço? Aqui eu cumpro essa exortação de Cristo, fazer o que Cristo fez. E aqui, semente contaminada das nossas inclinações, contaminada de todas as nossa egolatria, muitas vezes, o achar que vem de mim, que parte de mim, que se eu não fizer, o mundo não anda. Se eu não existir, o mundo não vai reagir. Ora, a gente sabe que o Espírito age só por onde quer, por quem quer, do menor ao maior. Não depende de nós. Depende de nós o testemunho do ser um autêntico cristão e depende de nós sermos coerentes com a verdade,
falar da verdade e buscar viver a verdade. Errou? Pode errar. Corrige, né? Tem uma tendência para o mal, naquele vídeo soltou, opa, desculpa, né? Então, esse corrigir, essa coisa do cristão ir trabalhando diariamente suas paixões, elas nos levam a modificar a nós, o mundo à nossa volta e todas as reações que existem dos nossos irmãos em torno da gente. É bom vocês verem esse vídeo do Olavo de hoje, para vocês poderem ter essa noção do que eu estou falando, né? Como que é quando uma pessoa se coloca no centro e como que é uma pessoa que coloca Cristo no centro. Ela pode ser atacada, mas ela reage diferente. Ela não reage chamando atenção sobre si, mas sobre as verdades. Sempre, sempre, sempre Cristo. Sempre Cristo. Cristo é a nossa luz. Queria deixar essa reflexão para esse domingo, que realmente me entristeceu, mas eu vou rezar. Eu não vou desistir, porque enquanto a vida, né, as conversões acontecem, muitas vezes que aconteceu, uma excelente oportunidade para o Olavo rever a própria maneira dele ser e de falar. Ele que ganhou um dom muito raro, uma pessoa extremamente brilhante nas coisas que estuda, nas capacidades de guardar, de memória, de tudo, né, mas que ainda não deu de cara com essa verdade que é Cristo e não buscou de fato ainda, né, pelos próprios resultados, né, pelos frutos conhecereis a árvore, pelos próprios resultados que tem dado, né, em tantas brigas e tantas ofensas desse trabalho. Fiquem com Deus e vamos rezar hoje por ele, na missa. Até mais.